Olá, meu nome é professor João Oliveira e nós vamos falar hoje a respeito da hipnose clínica neurosensorial aqui nesse congresso. Espero que vocês gostem do que nós temos para mostrar. Do que se trata essa hipnose, essa abordagem na hipnose clínica chamada de neurosensorial. Então, eu sou o João Oliveira, sou psicólogo, eu tenho doutorado em saúde pública, eu tenho mestrado em cognição e linguagem, e juntamente com a minha esposa, também professora doutora Beatriz Campo, nos últimos 20 anos, nós estamos implementando, colocando, inovando o ambiente psicoterápico com equipamentos que nos permitem monitorar o biofeedback ou potencializar o processo de indução e sugestão. E é isso que eu vou apresentar agora nesse curto período que nós temos aqui nesse congresso, essa apresentação. Espero que vocês possam somar, né? Possam aproveitar alguma coisa que eu possa trazer durante esses 20 minutos dessa comunicação. Pergunta que todo mundo faz, o que é hipnose neurosensorial? Bom, para começar, toda hipnose é neurosensorial, porque toda hipnose, todo processo de hipnose, se utiliza dos canais sensoriais que o indivíduo, o cliente, o paciente tem. Então, na hipnose neurosensorial, nós usamos luzes, cheiros, sons, frequências, para potencializar tanto a indução quanto a sugestão. O grande barato de você usar equipamentos é que, pelo biofeedback, você tem uma convicção, uma certeza de que algo está ocorrendo com o paciente. Não se trata apenas de uma percepção subjetiva visual. Você tem o equipamento que lhe dá números, gráficos, que você pode depois apresentar para o seu paciente e mostrar, olha, durante o período, nesse momento aqui, você teve uma baixa no batimento cardíaco, olha, a sua saturação de oxigênio baixou bastante quando a gente estava falando em regeneração, o que significa que algo estava ocorrendo fisiologicamente com você. Então, isso agrega valor ao atendimento, dá ao cliente-paciente uma convicção, uma certeza de que algo realmente está mudando. Não é só uma crença, não é só uma fé, não é algo que simplesmente basta acreditar. Tem alguma coisa palpável, alguma coisa científica, alguma coisa escrita que ele pode validar, que pode validar aquilo que aconteceu durante o processo de hipnose. Muito bem, nós usamos mais 4 sentidos no ambiente, no site psicoterápico. Lógico, são 5, nós usamos 4 porque são os mais fáceis, porque está faltando aí o paladar. Visão, muitas luzes e cores, audição, frequências, sons, tem um perfil de som simbólico, que é o som que tem um significado para a pessoa, e tem a frequência. A frequência não depende de interpretação subjetiva da pessoa. Ela ecoa, ela ressoa em determinado momento emocional que a pessoa está vivendo. Uma frequência que hoje causa um efeito X numa pessoa, pode daqui a uma semana não causar o mesmo efeito, porque ela está em outro momento emocional. O olfato, que é o mais poderoso dos sentidos, é muito bom para a ancoragem olfativa, e o tato, o sinestésico, que a gente usa de uma forma geral, porque a poltrona treme, tem aquecimento, tem lâmpadas infravermelhas que aumentam a temperatura, então a gente trabalha muito com o sentido sinestésico. Olfato. Bom, simplificando, a cavidade nasal ela tem poucas terminações nervosas que informam ao cérebro o que está acontecendo. E lembrando que é necessário um contato com uma substância química para que o olfato perceba de forma consciente o aroma, o cheiro, a essência, o perfume. É claro que nem todos os aromas, nem todos os cheiros são percebíveis a nível consciente. O feromônio, por exemplo, é um deles. Ele atua no cérebro, onde a pessoa tem uma alteração fisiológica, mas a nível consciente ele não percebe que isso está ocorrendo por conta de um odor que está no ar. Então, basicamente, nós usamos essências, perfume que a pessoa gosta, óleos essenciais, que são muito poderosos. Tem alguns que têm um efeito assim, realmente muito rápido, fisiologicamente falando. Óbvio que um conhecimento de aromaterapia agrega muito para quem for trabalhar com hipnose clínica neurosensorial e utilizar o olfato como meio de ancoragem. A audição, nós trabalhamos com sons, como já falei, simbólicos. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, um barulho, uma corrida de carros.
pode levar uma pessoa a uma excitação, uma pessoa a um estado de euforia ou medo, se essa pessoa sofreu um acidente de carro no trânsito em alta velocidade. Então, uma boa anamnese pode dar ao operador, ao psicólogo, ao terapeuta, um instrumental rico para ele utilizar durante as sessões, enquanto faz o processo de aprofundamento, com sons ou frequências que possibilitem a pessoa um relaxamento ou não, ou confronto, por uma dessensibilização sistemática progressiva programada. Por exemplo, a pessoa tem medo de multidão, tem medo de aeroporto, tem medo de voar de avião, você utiliza esses sons para dessensibilizar o sujeito ao longo das sessões. Visão, com certeza, é o mais utilizado dentro do ambiente, porque nós usamos muitas luzes, muitas cores, tanto para indução, para relaxamento, para regeneração, para ativação de energia, para queima calórica, mas também para excitação simples e direta por estímulo de flashes. Nem todo mundo pode fazer esse perfil de abordagem, nem todo mundo pode ser submetido a esse estímulo. Mas aqueles que podem, que não têm enxaqueca, que não têm fotofobia, que não são pacientes que tiveram convulsão, não são pacientes que tiveram epilepsia ou têm epilepsia, pacientes que tiveram, por exemplo, AVC hemorrágico, não é indicado. E sempre que tiver um paciente com um histórico desse, é bom ter um laudo de autorização de um neurologista que o atende, porque algumas situações dentro do estímulo com flashes podem realmente causar um efeito colateral danoso no sujeito. Então não deve ser usado somente com aqueles que realmente têm essa possibilidade. Na verdade, o extrato negativo, o extrato de pessoas que não podem sofrer o estímulo por flash é muito pequeno. E isso pode ser substituído por outro tipo de luz, por outro tipo de iluminação, por outro tipo de frequência luminosa, que vai causar praticamente o mesmo efeito de um flash de forte potência. A vantagem do flash é que é muito rápido. Você, com 20 minutos de sessão, com um estímulo desse nível, você causa uma mudança muito visível, muito forte, muito rápida na pessoa, principalmente na questão de produção endócrina interna. A pessoa se sente mais motivada, mais enérgica, a pessoa tem uma mudança fisiológica assim, muito rápida. Isso faz parte do tratamento, é bom dizer isso, tá? Mas isso não é a psicoterapia, isso não é cura. Isso é uma ferramenta. A hipnose sensorial é uma ferramenta dentro de todo o processo. E ninguém deve abandonar nenhum tipo de tratamento medicamentoso para se apoiar somente na hipnose, qualquer tipo de hipnose que seja. A hipnose deve ser vista como uma ferramenta. Eu posso falar isso com alguma propriedade, porque eu tenho 58 anos em 2020 e comecei com hipnose aos 18 anos. 40 anos no universo da hipnose e mais de 20 dentro do site, dentro do ambiente, da clínica, praticamente todos os dias atendendo pacientes. Então a gente percebe que a hipnose deve ser entendida como uma ferramenta, como um martelo, um serrote, uma chave fina dentro de uma obra, dentro de uma construção. É uma ferramenta poderosa? Sim, com certeza é uma ferramenta poderosa. Mas ela está dentro do processo da psicoterapia. Ela não é a psicoterapia. Você não deve basear toda uma psicoterapia apenas na hipnose. Ela faz parte. Por isso é importante que a hipnose esteja como ferramenta nas mãos de profissionais de saúde. Qualquer pessoa pode usar? Qualquer pessoa pode usar. A auto-hipnose qualquer pessoa pode usar. Mas veja bem, para que está usando? Qual é o propósito da hipnose? A palavra hipnose é como a palavra carro. Tem Lamborghini, tem Gordini, tem Fusca, tem Ferrari. Então, depende muito de onde você quer ir, na velocidade que você quer ir, a distância que você pode percorrer, quer percorrer, para você procurar o melhor perfil de hipnose possível. É bom falar isso, porque as pessoas, quando falam assim, hipnólogo, têm ideia que o hipnólogo é capaz de tocar todo o ambiente. A mesma forma com a palavra médico. Um médico, você tem um problema cardíaco, você não vai no pediatra, você não vai no oftalmologista, você vai procurar um especialista nessa área, na cardiologia. A hipnose é a mesma coisa. Falta um pouco de publicidade, de comunicação, de conhecimento das pessoas do universo enorme, quase infinito, que é a hipnose. O tato. O tato é o sentido primeiro da pessoa, né? O toque.
primeiro contato com o mundo exterior. E a gente utiliza muito dentro do ambiente o sentido tátil, a sinestesia, pela poltrona que treme, a esteira que treme, o calor do ambiente, o frio do ambiente, e até mesmo as ancoragens táteis que podem ser feitas com o toque do próprio sujeito paciente. Não precisa que o operador, na heterohipnose, o operador toque a pessoa. A própria pessoa é comandada a se tocar, unir os dedos, apertar, ou fazer um aperto em alguma parte do corpo, né? Algum toque, alguma parte do corpo, para ancorar esse sentido tátil, essa sensação, a uma emoção, a uma estrutura fisiológica, a uma produção química endógena que ela possa que possa ser útil para ela, que seja um benefício para ela. Equipamentos que são utilizados. Nós temos dois perfis de equipamentos. Nós temos o perfil de equipamento que é o de aprofundamento, indução, e o equipamento de aferição, os equipamentos de aferição. Os equipamentos de indução, eles são divididos em equipamentos como lâmpadas, alto-falantes, a esteira e as essências. Rapidamente, nós podemos ter lâmpadas de cores diversas para cada cor, cada frequência, auxiliar na indução de algum tipo de estado psicológico que você deseja no sujeito. O azul, por exemplo, relaxamento, o verde, regeneração, o vermelho, energia, o queima, só como exemplo. Nós temos a lâmpada estroboscópica. A lâmpada estroboscópica é uma lâmpada que só pode ser utilizada com um determinado perfil de paciente. Nem todos podem utilizar. Por quê? Porque ela pode causar um efeito colateral danoso em pessoas que têm enxaqueca crônica, fotofobia, pacientes com epilepsia, pacientes de AVC, etc, etc, etc. Alguns tipos de paciente não devem utilizar a lâmpada estroboscópica. No entanto, ela é muito poderosa, ela dá um efeito bem rápido, como eu já falei antes, e bem visível na pessoa que se sujeita, que se propõe e que pode, né, se permitir a uma sessão que tenha o que nós chamamos, né, de ativação neural. Lâmpada infravermelha. A lâmpada infravermelha ela é importante dentro do processo porque ela, além de ter a cor vermelha, ela aquece também, aquece muito. Então você pode fazer uma ancoragem, por exemplo, com queima. Queima de células defeituosas, queima de tecido adiposo, queima de tudo aquilo que está em excesso, que é supérfluo, que prejudica, que atrasa, que incomoda. De forma saudável, essa queima se dará e os vestígios desses elementos serão colocados para fora do organismo pelas atividades fisiológicas, como fezes, urina, sudorese ou expiração. Isso é um processo que você utiliza para realmente potencializar para o sujeito cliente algo que está sendo induzido, que está sendo colocado na sugestão. Sons e frequências é um universo vastíssimo. Você utiliza sons simbólicos e frequências harmônicas. Você pode encontrar numa mesma frequência a possibilidade de ressoar de diferentes formas no sujeito, paciente, cliente. E isso é interessante porque dá para aferir no sujeito o estado emocional que ele está com determinadas frequências que você coloca para ele ouvir. Dependendo da reação dele, você já tem uma expectativa de como pode estar o estado fisiológico daquele paciente, sujeito. Esteira com aquecimento e massagem. É uma coisa até barata de se adquirir para botar dentro do consultório. O paciente deita sobre ela, você liga a uma esteira de vibração, você pode aumentar o calor, você pode ter um controle sobre o ambiente sinestésico, a sensação sinestésica daquela pessoa. De certa forma, tanto ajudando na indução quanto na sugestão. Essências, aromas, perfumes, cheiros de uma forma geral. Nossa, a ancoragem com o perfume ela é muito poderosa. Em algumas situações, foi a única estrutura que deu resultado positivo para determinado tipo de paciente que tinha dependência química. Funcionou muito bem durante um bom período. Só que ela tem que ser potencializada, como vou dizer, repetida. Ela tem que ser perenizada. Não é uma indução, uma ancoragem com um perfume
que vai manter o sujeito o resto da vida. Tem que haver uma repetição do processo para fortificar esse processo, para consolidar esse processo. Então, uma sessão por semana, por exemplo, uma pessoa fazendo ancoragem com o mesmo perfume, em 2 meses, transforma essa ancoragem em algo como uma chave de ignição de um veículo. Realmente tem um efeito muito forte, muito poderoso e muito benéfico, se bem direcionado. Agora, equipamentos de aferição. Nós trabalhamos com termômetro laser para temperatura superficial da pele, o oxímetro e resposta galvânica da pele. O termômetro laser se tornou algo comum no cotidiano das pessoas em 2020 por conta da Covid, né? Nós utilizamos já há bastante tempo para pegar a temperatura, aferir a temperatura dos vasos periféricos superficiais na mão e no pé. Você consegue detectar se a pessoa está com muita ansiedade, se está com medo, se está com um bom estado fisiológico, está com ânimo, apenas vendo a diferença, aferindo a diferença entre pé e mão. Isso muda muito rápido. É muito interessante que durante o processo você pode ir aferindo e vendo a mudança acontecer rapidamente. A pessoa sai de, vamos supor, 29 na mão para 33 em menos de 1 minuto. Óbvio que a temperatura ambiente também influencia, mas você tem um parâmetro da temperatura ambiente e sem alterar a temperatura ambiente, você percebe uma alteração na temperatura na palma da mão e nos pés. E isso indica o estado de ânimo da pessoa, o estado de medo e ansiedade que aquela pessoa está naquele momento que você está aferindo. O oxímetro. O oxímetro, esse é um modelo que está aí na foto bem antigo. O oxímetro é utilizado para você ter a cadência cardíaca, a saturação de oxigênio e o índice de perfusão, para você saber se a pessoa está se acalmando, digamos assim, se a pessoa está saturando bem o oxigênio. E a saturação de oxigênio é interessante porque diz para a gente o momento da regeneração celular. Quando você dá um comando de regeneração, você consegue ver uma alteração na saturação de oxigênio daquela pessoa. E a API dá para quem está observando uma noção do estado de ânimo daquela pessoa, o estado de energia que aquela pessoa se encontra. Resistência galvânica da pele, que você afere a resistência elétrica da pele humana. E por esse índice você tem uma ideia, por esse parâmetro você tem uma ideia se a pessoa está relaxando, se a pessoa está se tornando mais agitada, mais excitada, mais desperta. A resistência galvânica afere a microsudorese. E a microsudorese permite ou não, pela sua quantidade, a velocidade com que a eletricidade percorre o corpo humano. Então, você aferindo a resistência galvânica, você tem uma leitura assim, imediata do estado psicológico e emocional que aquela pessoa se encontra. Então, só repetindo para deixar bem claro que certas induções, como a do flash de luz, que é um flash muito forte, uma luz muito forte, não são indicadas, não devem ser feitas com pacientes com histórico de convulsão, fotofobia, epilepsia, enxaqueca crônica, porque a luz estroboscópica pode causar um efeito colateral que não é saudável. A pessoa vai ter uma dor de cabeça muito forte, pode induzir inclusive a espasmo, então não deve ser utilizado em paciente com esse perfil. Por isso, uma boa anamnese deve ser feita. Eu já falei, eu sou o João Oliveira, nós temos cursos de formação para profissionais de saúde, pessoas interessadas em hipnose sensorial, cursos presenciais, telepresenciais e totalmente online. Há uma diferença entre o telepresencial e o online, muita gente pergunta isso. Telepresencial, eu estou ao vivo, a professora Beatriz está ao vivo, através do Zoom, do StreamYard, do YouTube, interagindo com as pessoas, tirando dúvida. O totalmente online são aulas já gravadas que a pessoa assiste no seu tempo, no seu horário. O telepresencial tem horário de começar e terminar, é ao vivo. Já o online a pessoa assiste quando achar mais interessante. E o presencial, óbvio, a pessoa tem que estar em sala de aula. E é bom o presencial porque a pessoa vivencia de uma forma mais viva, mais forte, né? As situações que o paciente, cliente, sujeito, né, vai ser levado durante a psicoterapia breve com hipnose clínica neurosensorial. Os nossos contatos, o nosso site é o isec.psc.br, né? isec.psc.br.
Nosso e-mail mais fácil de contato é o isecpsicologia@gmail.com. Canal do YouTube é Casa dos Sete Saberes. Aplicativo para celular, você pode baixar agora no seu celular um aplicativo chamado Casa dos Sete Saberes. Lembrando que o 7 é numeral, não é escrito 7, bota o número. Casa dos Sete Saberes. Você vai baixar o nosso aplicativo, que tem meditação, tem hipnose, áudio de auto-hipnose, tem muita coisa interessante nesse aplicativo para você. Tem vídeos, tem vídeo-aulas, etc. E no Instagram é @Casa dos Sete Saberes, as palavras separadas por underline. Casa, underline 2, underline 7, underline saberes. Agradeço muito a possibilidade de estar participando desse congresso, podendo apresentar, mesmo que brevemente, um pouco do que significa a hipnose clínica neurosensorial e coloco à disposição de todos vocês, caso tenham interesse em conhecer mais sobre esse processo, sobre essa metodologia, essa abordagem. Muito obrigado a todos.